Você já ouviu falar da história de uma rainha que foi jogada de uma janela e devorada pelos cães? Sim, isso realmente aconteceu. E a rainha em questão era Jezabel, uma das figuras mais cruéis e temidas de toda a Bíblia. Hoje vamos mergulhar fundo na história dessa mulher poderosa, que mesmo manipulando reis e espalhando o terror por onde passava, acabou tendo um dos fins mais brutais e humilhantes já registrados nas Escrituras. O que levou essa rainha a ser despedaçada pelos cães? E o que podemos aprender com a queda trágica de Jezabel? Fique até o final, porque esta é uma história de ganância, idolatria e justiça divina que vai te surpreender. Quem era Jezabel? Jezabel era a esposa do rei Acabe, o 7º rei de Israel, e sua história é contada nos livros dos reis, no Antigo Testamento. Ela era filha de Etbaal, rei de Sidom, um reino fenício. Ao se casar com Acabe, Jezabel trouxe consigo a adoração ao deus pagão Baal, algo que causou grande descontentamento entre o povo de Israel, que seguia o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ela não apenas incentivou o culto a Baal, mas também perseguiu violentamente os profetas do Senhor, tentando erradicar completamente a fé de Israel em Deus. Jezabel, no entanto, não era apenas uma seguidora fervorosa de Baal. Ela também era uma manipuladora habilidosa. Controlava o reino por meio de seu marido, Acabe, e o influenciava em todas as decisões importantes. O exemplo mais claro disso é a história do vinhedo de Nabote. Acabe desejava essa vinha, mas Nabote se recusou a vendê-la, pois era a herança de seus pais. Jezabel, determinada a conseguir o que o marido queria, tramou um plano maligno. Ela forjou cartas em nome do rei, organizou falsas testemunhas para acusar Nabote de blasfêmia, e ele foi apedrejado até a morte. Dessa forma, Jezabel entregou a vinha a Acabe, sem hesitar em derramar sangue inocente. O confronto com Elias. Mas os atos cruéis de Jezabel não ficaram sem resposta. Deus enviou o profeta Elias para confrontar Acabe e Jezabel por sua maldade. Elias, um dos profetas mais importantes da Bíblia, não tinha medo de enfrentar o rei e a rainha. Ele desafiou os sacerdotes de Baal no famoso episódio no Monte Carmelo, onde, após uma longa seca, provou que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, quando o fogo caiu do céu e consumiu o sacrifício de Elias. Em resposta, Jezabel jurou matar Elias, o que o forçou a fugir para salvar sua vida. Mas Elias também trouxe uma terrível profecia. Ele anunciou que os cães devorariam o corpo de Jezabel e a casa de Acabe seria destruída como castigo por seus pecados. A queda de Acabe e o início do fim. Os anos se passaram e, assim como Elias profetizou, o fim de Acabe chegou. Ele foi morto em uma batalha contra os sírios e seu sangue foi lambido pelos cães, exatamente como Elias havia predito. No entanto, Jezabel permaneceu no poder, determinada a manter sua influência sobre o reino, agora através de seus filhos. Mas o julgamento de Deus sobre ela estava apenas começando. Jeú, um comandante militar, foi ungido como o próximo rei de Israel e recebeu a missão de eliminar a família de Acabe e acabar com o reinado maligno de Jezabel. Quando Jeú marchou em direção a Jezreel, onde Jezabel morava, ela tentou usar sua astúcia para sobreviver. Ela se enfeitou, pintou os olhos e se colocou na janela, talvez esperando seduzi-lo ou ao menos negociar sua sobrevivência. A morte brutal de Jezabel. Mas Jeú não se deixou enganar. Quando chegou à cidade, ele olhou para Jezabel e ordenou que seus próprios servos a jogassem pela janela. Sem hesitar, os eunucos a empurraram e Jezabel caiu de uma grande altura, morrendo ao bater no chão. Seu sangue espirrou nas paredes e nos cavalos de Jeú. Mas o mais chocante ainda estava por vir. Jeú entrou na cidade e, depois de algum tempo, ordenou que fosse dado a ela um enterro digno, por ela ser filha de um rei. No entanto, quando foram procurar o corpo de Jezabel, restava apenas seu crânio, suas mãos e seus pés. Os cães haviam devorado o resto, cumprindo a profecia de Elias. A história de Jezabel é uma das mais macabras e impactantes da Bíblia, e é frequentemente usada como um exemplo do que acontece quando o poder é usado para a corrupção e a maldade. Jezabel
Em sua ganância e idolatria, ignorou os avisos de Deus e continuou em seu caminho de destruição, o que acabou levando à sua própria queda brutal. Ela pensou que poderia escapar do juízo divino, mas o fim veio para ela de forma inesperada e humilhante, cumprindo exatamente o que havia sido profetizado. O que podemos aprender dessa história? Jezabel representa o orgulho e a rebeldia contra Deus, e sua queda serve como um aviso sobre os perigos do poder descontrolado e da desobediência a Deus. Apesar de todo o seu poder terreno, Jezabel não pôde escapar do juízo divino. Ela se tornou um exemplo trágico de que ninguém, por mais poderoso que seja, está acima da justiça de Deus. E assim termina a história de Jezabel, a rainha que tentou desafiar Deus e acabou devorada pelos cães. Uma história repleta de lições sobre poder, orgulho e consequências. E você, o que acha dessa história? Deixe nos comentários sua opinião sobre essa narrativa tão impactante. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!